Amém, glória a Deus. Boa noite, amado e amada irmã. Estamos aqui mais uma vez presentes para cultuar o nosso Senhor Jesus Cristo no nosso culto vespertino. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Que Deus possa falar conosco tremendamente, que Deus possa encher os nossos corações nessa noite, através dos louvores ministrados, através da palavra que está sendo preparada, que os nossos corações possam estar abertos e receptivos para o que Deus tem para fazer nas nossas vidas nessa noite, amém? Você está na expectativa? Deus tem grandes coisas para fazer essa noite. Fique na expectativa, gere um anseio no seu coração por aquilo que Deus tem preparado para derramar sobre nós nessa noite. Convido você a abrir sua Bíblia no texto de Salmos, número 121. Abra aí a palavra do Senhor. Se você está com a sua Bíblia em papel, impresso, ou se você está com sua Bíblia digital, abra aí, vamos ler juntos o Salmo 121, esse texto maravilhoso que nos traz a esperança, um conforto e a fé de que Deus tem lutado em nosso favor, de que Deus está ao nosso lado em todas as circunstâncias. O Salmo 121 nos diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de onde, irmãos e irmãs? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, meu irmão e minha irmã. O Senhor é a sombra à tua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Você pode elevar os teus olhos nessa noite e perguntar de onde vem o meu socorro e já ter a garantia: o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Feche os teus olhos, eu quero te convidar nessa noite a você elevar os teus olhos para o Senhor. Engrandecer por tudo que Ele tem feito na sua vida, engrandecer por Ele ser esse socorro bem presente na hora da angústia, agradecer por Ele ser essa companhia presente em todas as circunstâncias da sua caminhada. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, nós te damos graças porque Tu tens sido um Deus fiel, Tu tens nos acompanhado em todos os instantes, meu Deus. Pai, nós somos gratos por ter um Deus que nos ama, nós somos gratos por ter um Deus que quer caminhar conosco em todos os instantes, em todos os momentos. Glórias nós te damos, graças nós te damos, porque o Senhor é merecedor de toda a nossa adoração, o Senhor é merecedor de toda a nossa entrega. Nós nos entregamos a Ti, nós somos Teus e o Senhor é nosso. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor que é derramado nos nossos corações. Muito obrigado pelo Teu socorro, pelo Teu consolo. Muito obrigado pela Tua presença dia a dia conosco, em cada etapa da nossa vida. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, humildemente, como servos, como filhos, ó Pai, que somos amados Teus. Pai, nós também declaramos aqui, Pai, e pedimos: tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, nós pedimos perdão por tudo que temos cometido de errado, por tudo aquilo que o Senhor nos direcionou, Senhor, que deveríamos andar, mas nós temos ido por caminhos, Senhor, contrários. Tenha misericórdia de nós, Senhor, venha com a Tua misericórdia, com a Tua graça, nos alcance, Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Pai, que caia por terra, Senhor, a mentira, que caia por terra, Senhor, o espírito de corrupção, de avareza, Senhor, de glutonaria, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, de espírito de inveja, Pai, ó Pai, de ira, tudo aquilo, Pai, que tem sido contrário à Tua vontade, Deus, de falta de amor, ó Pai, falta de compaixão com o próximo. Tenha misericórdia de nós, Pai. Caia por terra também todo espírito de adultério, Pai, que caia por terra todo espírito de traição, Pai, todo espírito de maldade, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra, Pai, de querer passar, Senhor, o meu irmão para trás, Pai, de querer enganar o outro. Pai, tenha misericórdia, perdão, Senhor, se mentimos, Senhor, perdão, Senhor, se
Se caímos em algum desses pecados, Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, endireita os nossos caminhos. Nós queremos andar, Senhor, por um caminho reto diante de Ti. Nós queremos, Senhor, andar, Senhor, num caminho a qual o Senhor preparou para nós. Nós queremos ter a mente de Cristo, nós queremos ter o caráter de Cristo em nós. Gera em nós esse caráter, Pai. E se nós temos caído, Senhor, em algum desses pecados, nos ajude, Senhor, a consertar. Nos perdoa, Pai, e nos ajude a caminhar essa caminhada tão bonita e bela que o Senhor preparou para que nós, Senhor, traçássemos e passássemos por ela. Pai, muito obrigado por tudo. Acompanha, Senhor, nessa noite. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tem alguns avisos para informar a igreja. Primeiramente, a respeito das nossas programações. Na terça-feira agora, às 14h30, nós temos a nossa Tarde da Bênção. Será transmitida através do YouTube, nosso canal no YouTube. Na quinta-feira nós temos o nosso culto de oração, às 20 horas, também transmitido através do nosso canal no YouTube. E no próximo domingo, às 9 horas, nós temos o culto presencial, híbrido, né? Presencial e online. Se você deseja estar aqui conosco, agende a sua vinda na secretaria da igreja junto à irmã Vanessa, e às 18 horas nós teremos o nosso culto de Santa Ceia no próximo domingo. Então já prepare e separe os elementos para que você possa estar ceando conosco no próximo domingo. Nós também temos os nossos canais digitais online. Nós temos o nosso canal do YouTube para você assinar, curtir os nossos vídeos, compartilhar. Já deixa ativar o sininho também para toda vez que iniciar um vídeo você ser alertado. Nós temos o nosso Instagram e nós também temos o nosso Facebook. Nós também temos o nosso WhatsApp oficial da igreja. Todos os comunicados importantes da vida da nossa igreja comunitária são postados lá. O pastor também coloca cada manhã uma devocional. Então, se você não está nesse grupo oficial ainda do WhatsApp, passe o seu nome para a secretaria da igreja, solicite que o seu número seja incluído nesse grupo, ok? Nós vamos passar para o nosso momento de dízimos e ofertas. Como os irmãos sabem, nós temos feito essa prática através das plataformas digitais. Então você tem algumas formas e maneiras de poder ofertar e dizimar. Transferência bancária, os dados estão aí na tela para você. Pode ser através de transferência bancária, pode ser através do Pix, o CNPJ. A chave do nosso Pix é o CNPJ da igreja, e você pode estar ofertando e dizimando também através do PicPay, ok? Se você deseja ofertar para a AMAS, o projeto da AMAS, você pode estar fazendo isso através de transferência bancária ou também através do Pix. A chave para o Pix da AMAS também é o CNPJ da AMAS. Agora, se você tem dificuldade, limitações com a plataforma digital, com as plataformas digitais, e você deseja entregar pessoalmente, você pode estar agendando um horário aqui na secretaria da igreja durante a semana, de 10 até as 16 horas, certo, pastor? O horário? De 9 às 16 horas, você pode estar agendando aqui a sua vinda com a Vanessa e deixando com ela a sua oferta, o seu dízimo. É importante que você especifique o que é aquele valor, para qual fim aquele valor que você está entregando, ok? Vamos orar pelas ofertas e dízimos que temos recebido, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez em tua presença, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito e derramado nas nossas vidas. Pai, na área financeira nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem derramado chuvas de bênção sobre as nossas vidas. O Senhor tem dado, Senhor, abundantemente chuvas de bênção sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado pelo teu amor. Senhor, nós recebemos esses valores e nós te pedimos sabedoria para que ele possa ser aplicado da melhor maneira possível, Deus. Que ele possa ser aplicado, Senhor, no teu reino, para que a tua palavra seja estendida por essa terra, para que o teu amor possa ser levado, Senhor, a muitas vidas, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, e prospera o teu povo. Prospera eles, Senhor, no trabalho deles. Prospera eles, Senhor, na vida financeira. Ajude, Senhor, a eles terem uma vida financeira equilibrada, uma saúde financeira, Senhor, boa, em nome de Jesus. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que infelizmente se encontram desempregados,
Que o Senhor, em nome de Jesus, possa abrir portas de emprego e oportunidades para o seu povo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que portas possam ser abertas. Abençoe o nosso país, Deus, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, ajude a nossa terra a prosperar. Senhor, dê capacidade, criatividade, Senhor, para que o nosso povo saiba, Senhor, inventar e se reinventar em nome de Jesus. Nós te pedimos, nos acompanha, Senhor, e nós também te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Nós nos prostramos, ó Pai, diante de Ti, na beleza da Tua santidade, ó Pai. Nós declaramos que Tu és soberano, Tu és tremendo, ó Pai. Nós Te louvamos. Nos prostramos diante de Ti e declaramos, ó Pai, que Tu és maravilhoso. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Nós declaramos que Tu és tremendo, Senhor. E apesar dessa glória que Tu tens, ó Pai, como nós cantamos nessa canção, o Senhor se importa com cada um de nós, ó Pai. O Senhor se importa com as nossas dificuldades. O Senhor se importa com a nossa angústia. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós podemos cantar que o Senhor é o Deus do impossível. Te agradecemos, Senhor, porque podemos cantar
que o Senhor é o Deus do impossível, que nós acreditamos em Ti, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se importa. O Senhor se importa com as nossas aflições. O Senhor se importa, ó Pai, com as doenças, ó Pai. O Senhor se importa, ó Pai, quando nos sentimos sozinhos. O Senhor se importa, ó Pai, quando estamos preocupados. O Senhor se importa, ó Pai, quando algo nos tira o sono, quando algo nos aflige, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se importa, ó Pai. Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é maravilhoso pelas nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque podemos declarar, ó Pai, que nós acreditamos em Ti, Senhor. Obrigada, ó Pai. Obrigada pelo Teu amor. Te agradecemos. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Nós cremos que o Senhor em breve voltará, ó Pai. Voltará para nos buscar, voltará para nos tirar de todas as aflições, ó Pai. Voltará para nos levar contigo, Senhor. Nós cremos, nós acreditamos. Amém. Perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará, então creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Acreditamos, Senhor, que o Senhor em breve voltará. Te louvamos, Senhor, te louvamos porque podemos acreditar em Ti, Senhor, porque podemos confiar no Teu amor, no Teu cuidado com as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor,
Que o Senhor receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, ó Pai, que seja agradável a Ti, que suba como aroma suave, ó Pai. Continua passeando em nossos lares, continua passeando aqui neste templo, em nosso meio, nos nossos corações, ó Pai, que possamos aprender mais de Ti, Senhor, neste momento, que a Tua palavra será lida, ó Pai, que nós possamos ouvir e guardar em nossos corações, Senhor. Usa a vida do pastor Alex, em nome de Jesus que te oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, graça e paz, meus irmãos e irmãs. É bom saber que você está por aí e que nós estamos juntos para cultuar o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 73. Nós estamos falando nos últimos domingos sobre a importância das novas oportunidades que temos recebido do Senhor em 2021. Eu quero, a partir do momento em que lermos aqui o Salmo 73, falar a respeito desta nova oportunidade dada por Deus ao autor do Salmo 7:3. O nome dele é Asaf, ele era um adorador, era um levita, e aí nos diz o Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Vamos repetir aqui, chama a minha atenção, e nós vamos falar um pouco a respeito disso na mensagem desta noite, o que está no verso 2. Na verdade, o salmista Asaf, que é o escritor
deste salmo, desta poesia, ele inicia exaltando o nome do Senhor no 1. Olha só: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E depois de exaltar no verso 1 o nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele vai fazer uma autoanálise no verso de número 2, dizendo: quanto a mim, porém, os meus pés quase me resvalaram, pouco faltou para que os meus pés desviassem os meus passos. Pai, por esta noite de adoração, de louvor e de exultação ao teu nome, nós te agradecemos. Te agradecemos pelas famílias, pelos teus filhos e filhas que estão congregados, e pedimos que o teu Espírito continue ministrando e revelando esta palavra, que surtirá o efeito necessário sobre a vida deste teu filho e desta tua filha. Oramos e por tudo te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, como afirmamos hoje pela manhã no culto matutino, e se você não teve a oportunidade de assistir o culto matutino, não deixe de assistir, não deixe de acompanhar a mensagem que foi ministrada. Tenho certeza que Deus falará ao seu coração. E hoje pela manhã nós dizíamos que nós ainda temos 321 dias de 2021 pela frente. Temos novas oportunidades. E aqui neste Salmo de número 73, nós encontramos o salmista Asaf. Era um adorador, era um levita na casa do Senhor, e encontramos Asaf tendo também a oportunidade de um novo começo na presença de Deus. Eu não sei como de fato a sua vida espiritual está nesta noite. Caso tenhamos aqui pessoas que necessitam de um novo começo, de uma nova oportunidade, Deus está na disposição de premiá-los. Deus está na disposição de conceder esta nova oportunidade para aqueles que dela necessitam. Diante de nós temos aqui um salmista, nós temos aqui um levita da época de Davi e da época de Salomão. Asaf era filho de Baraquias, ele era filho de Levi, e aí nós temos o registro que nos permite fazer esta afirmação em 1 Crônicas, capítulo 6, do 39 ao 43. Asaf, filho de Baraquias, Baraquias, filho de Levi. Ele era descendente da tribo de Levi. Nós, ao analisarmos um pouco a vida deste adorador, deste homem de Deus, deste levita, somos informados de que, na condição de alguém que era descendente da tribo de Levi, ele tomou posse do seu cargo de levita perante o santuário de Deus e alcançou um certo destaque, tanto na arte do louvor, como também ele é aqui citado nominalmente, muito tempo depois. Nós temos também o governador, temos também o líder chamado Neemias, que na volta do cativeiro babilônico vai fazer uma referência a Asaf. Isso nós podemos perceber em Neemias 12, 46. A Asaf é atribuída a autoria de alguns salmos. Nem todos os salmos são salmos de Davi. Nós temos vários autores que são responsáveis pela composição dos salmos. E alguns salmos são atribuídos à autoria de Asaf. Entre os salmos de Asaf, nós temos o salmo de número 50, porque o 51 é de Davi. Temos também os salmos de 73 a 83, todos de composição de Asaf. 73, o problema da prosperidade dos maus. Nós temos o 74, lamento por causa da profanação. Temos o 75, dizendo que Deus é juízo. O 76, a majestade e o poder de Deus.
No 77, nós temos aqui Asaf fazendo uma abordagem a respeito das grandes obras e a misericórdia de Deus. No 78, Asaf vai abordar a providência divina na história do seu povo. Na verdade, o Salmo 78 é um salmo bem longo, com 72 versículos. Não é mais longo que o 119, mas é um grande salmo também. Ainda no 79, Asaf vai fazer uma composição falando que o povo pede castigo contra os inimigos. O Salmo de número 80, também de Asaf, ele fala a respeito da ansiedade que havia no coração da nação por restaurações. E no 81, Asaf vai falar sobre exortação a louvor e obediência. No 82, ele vai falar sobre as increpadas e a injustiça e a parcialidade dos juízes de Israel. E no 83, nós temos também Asaf falando sobre o julgamento de Deus contra as nações inimigas. Asaf era um dos principais líderes dos levitas, era regente do coral do templo, era alguém responsável pela música sacra da época, foi um dos principais líderes da dedicação do templo de Salomão, e nós temos em 2 Crônicas 5, do 12 ao 14, o episódio onde a glória de Deus se manifesta sobremaneira. Mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo um conhecedor da lei, mesmo procurando observar o cumprimento da lei, nós temos aqui também Asaf entrando em um drama interno, passando por uma crise existencial. Tanto é que nós reforçamos no início desta mensagem o que Asaf está dizendo no versículo de número 2. Um momento em que ele quase se desvia da presença de Deus. Quanto a mim, né? É aqui um momento em que Asaf está fazendo uma leitura daquilo que se passava em seu coração. Temos aqui Asaf observando o que se passava em sua mente. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. É uma confissão. Pouco faltou para que eu saísse da presença de Deus. Alguma coisa acontece na trajetória de Asaf, algo atrai o olhar de Asaf para uma outra situação, algo atrai a atenção de Asaf, e essa atração da atenção de Asaf para um outro foco, para uma outra realidade, é a responsável por quase o tirá-lo da presença de Deus, por quase o tirá-lo da casa do Senhor, das obrigações e dos ofícios que ele com tanta excelência procurava executar na casa do Senhor. Foi um dos principais líderes da dedicação do templo de Salomão, como eu já disse aqui. E agora, a partir do verso 2, do Salmo de número 73, encontramos Asaf experimentando este drama interno que quase o fez desviar do caminho do Senhor. Assim como ele, algumas situações também são responsáveis nas nossas vidas por nos fazer pensar em querer desistir da caminhada. Algumas situações em que eu e você vivemos são responsáveis por tentar nos tirar do caminho que estamos trilhando. Há algumas situações que tentam nos tirar dos caminhos em que nós um dia decidimos trilhar até o último instante da nossa existência. E quando nós, assim como Asaf, nos encontramos tentados a sairmos da presença de Deus, a sairmos do caminho da santidade, o melhor a se fazer é voltar atrás. O melhor a se fazer é buscarmos um novo começo. O melhor a se fazer em outros casos e situações é também decidirmos um recomeço. Eu não sei se você
nesta noite, se encaixa na lista daqueles que precisam de um novo começo, ou na lista daqueles que precisam recomeçar algo que foi interrompido. O que nós vamos encontrando à medida em que lemos o Salmo de número 73, é o drama desse homem, é o drama desse adorador. Asaf entrou em um dilema onde o que ele cria era diferente daquilo que ele estava vendo. O que ele cria era diferente da realidade que ele estava visualizando no seu cotidiano. Ele iniciou o Salmo no versículo 1, exaltando a bondade de Deus, exaltando este Deus que é dialógico, este Deus que se relaciona com a sua criação. Com efeito, Deus é bom para com Israel, e Deus é bom para com Israel porque Ele dialoga com Israel, Ele se comunica com Israel, Ele se relaciona com Israel. Deus é bom para os que são, ou os que possuem um coração limpo. E aí, nós percebemos na continuidade, meus irmãos e minhas irmãs, a confissão de Asaf, a confissão de um homem que quase se desviou dos caminhos do Senhor. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem, em uma outra tradução, para que escorregassem os meus passos. Nas nossas vidas, irmãos, irmãs, homens e mulheres de Deus, não é muito diferente. Desejamos muitas coisas e acabamos nos frustrando quando a nossa confiança e lealdade não estão depositadas na pessoa de Cristo. Asaf pode ser a tipificação de um cristão ou de uma cristã frustrado ou frustrada, querendo viver uma vida parecida com a vida vivida pelos ímpios, querendo viver uma vida parecida com a vida de pessoas que ainda não tiveram uma experiência de conversão diante da presença de Deus. Olha o verso 3. Pois eu invejava os arrogantes, aquele que ministrava a adoração, aquele que conduzia e participava de atos culticos no templo. Começa a sua confissão de pecados no Salmo 7,3, versículo 2, porque no 1, como disse e repito, ele exalta a bondade de Deus, mas a partir do versículo 2 do Salmo 7,3, ele começa a fazer aqui uma confissão de que quase se desviou, e no versículo 3, ele vai dizer qual é exatamente o momento em que ele quase saiu da presença de Deus. A partir do momento em que ele começou a olhar para a vida dos ímpios, a partir do momento em que ele começou a olhar para a vida daqueles que não estavam na presença de Deus, diz o 3, numa outra tradução diferente daquela que eu iniciei a leitura aqui, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos homens perversos. Nesse sentido, a palavra de Deus nesta noite está nos orientando a não desejarmos aquilo que provém do mundo. Isso está lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo de número 15. Não ameis o mundo, nem aquilo que existe no mundo. Se alguém ama o mundo, disse João, o amor do Pai não está nele. E a partir do momento em que Asaf começa a observar como viviam os soberbos, como viviam os corruptos de sua época, a frustração começou a tomar conta do seu coração. Como posso eu, vivendo uma vida íntegra, passar por altos e baixos? Como posso eu, vivendo uma vida íntegra, em alguns momentos tendo a preocupação daquilo que vou comer no dia de amanhã? A frustração começa a tomar conta do coração de Asaf, a partir do momento em que o seu olhar se desvia da santidade de Deus. A partir do momento em que o foco deixa de ser a presença de Deus, a partir do momento em que o foco deixa de ser a vida justa
justa na presença de Deus, Asaf começa a desejar o padrão de vida do ímpio, conforme nós percebemos no Salmo 73, do versículo 4 ao 14. Ele deseja o padrão de vida daqueles que encontravam caminhos, de uma certa forma, questionáveis para o enriquecimento pessoal. Ele passou a desejar a mesma vida, o mesmo padrão, talvez passou também, consciente ou inconsciente, a desejar percorrer os mesmos caminhos para obter os mesmos resultados que aqueles homens e mulheres que não conheciam o Senhor estavam vivendo no seu dia a dia. Não devemos cobiçar o mundo nem as coisas do mundo. Jesus deixa isso bem claro para nós, a partir da plataforma de João 17, do 15 ao 16, Jesus faz aqui para nós nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, uma advertência, dizendo que nós, embora estejamos neste mundo, não somos deste mundo. E eu faria aqui um complemento, porque o pensamento abrangente e holístico de Jesus estava dizendo assim: olha, vocês são peregrinos nesta terra. A pátria definitiva de vocês é a pátria celestial. E é em razão desta pátria celestial que está aguardando cada um de vocês, que vocês não são deste mundo, embora estejam passando por este mundo. Embora estejam vivendo uma temporada e uma fase de vossa existência neste mundo, vocês não pertencem a este mundo. Vocês pertencem a uma outra pátria. Vocês pertencem a uma outra dimensão. Vocês pertencem a um outro sistema, a uma outra metodologia de vida, que no tempo oportuno eu haverei de compartilhar e desfrutar, tendo vocês em minha companhia. E o discípulo amado João vai corroborar isto no texto, segundo aquilo que temos diante de nós, e quando abrimos as nossas Bíblias, em 1 João, no capítulo 2, e lemos do verso de número 15 ao verso de número 17, Jesus continua insistindo, para que não amemos o mundo e nem nada que há no mundo, pois o mundo passa, bem como também com o mundo passa a sua concupiscência. Concupiscência no hebraico significa a ambição ou o desejo desmedido por bens materiais e também por bens sensuais. E exatamente desta forma, irmãos e irmãs, que Asaf, no decorrer do Salmo de número 73, vai pontuar características que ele observou na vida dos ímpios, e além de pontuar as características que ele observou na vida do ímpio, Asaf também vai pontuar as características que ele cobiçou na vida de homens que não tinham o mesmo comprometimento que ele com Deus de Israel. E isso foi gerando uma frustração de Asaf com Deus. Foi gerando uma frustração de Asaf com o ofício que ele ia exercendo no templo, com a regência do coral, com a ministração dos cânticos, com a limpeza e também o seu envolvimento com o trabalho que ia sendo desenvolvido no templo, no seu dia a dia. Dentre as coisas que foram observadas e cobiçadas por Asaf na vida do ímpio, nós podemos listar algumas. No Salmo 73:3, nós encontramos Asaf percebendo a prosperidade presente na vida do ímpio, e também percebemos Asaf cobiçando a mesma prosperidade, verso 3 do 73, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, ao ver a prosperidade dos corruptos de sua época, ao ver a prosperidade dos homens maus, injustos de sua época, Asaf, além de perceber a prosperidade, foi cobiçando e desejando também obter a mesma prosperidade. Uma outra situação que podemos listar, que Asaf observa
e cobiça na vida dos ímpios, está no verso 4, a saúde para eles, os ímpios, os prósperos, não há preocupações, pois o seu corpo é sadio e nédio. Talvez não muito diferente daquilo que nós percebemos no quadro atual em que nós vivemos. Nós encontramos aqui Asaf observando a prosperidade dos perversos, dizendo: olha, eles têm acesso aos melhores médicos, aos melhores centros de saúde, e em razão deste dinheiro que eles conseguiram, e em razão dessas seguranças que lhes estão ali à disposição, a saúde que eles possuem é a saúde que lhes oferece um corpo sadio e nédio. Eu também desejo esta mesma saúde sobre o meu corpo. Eu também desejo esta mesma porta aberta para mim. Eu não só desejo cobiçar a prosperidade que eles conseguiram de uma maneira duvidosa, mas eu também estou agora invejando a saúde, a vitalidade, os acessos a centros médicos que estes homens possuem. Mas também encontramos aqui na lista mais uma observação e mais uma cobiça de Asaf, no verso 5 e 12. Eles não sofrem adversidades, e eu desejo não sofrer as adversidades, porque estes homens também desfrutam dessa benesse. E como se não bastasse, percebemos aqui Asaf, na continuidade de sua observação na vida do ímpio, ele observa e cobiça que aqueles homens desfrutavam de um certo status, versículo de número 10 do Salmo 7,3. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Asaf está aqui, meus irmãos e irmãs, analisando a situação, e em seu coração ele está desejando tudo isso. Ele está analisando a vida do ímpio e começa a perceber e cobiçar e desejar a prosperidade, a saúde. Ele começa a desejar a situação daqueles homens, porque segundo a leitura que Asaf faz, eles são homens que não sofrem adversidades e desfrutam também do status da sociedade em que vivem. E quem de nós não quer desfrutar da prosperidade? E quem de nós não quer desfrutar de uma boa saúde? Quem de nós não deseja, seja através da rede pública ou privada, acessar um bom médico, ter uma boa assistência, um bom acompanhamento, ter acesso a um bom laboratório? Isso não é pecado. Nós desejamos isso, nós queremos isso. Queremos que, de fato, a saúde pública no nosso país funcione, porque observando, tanto de dinheiro que nós pagamos para o nosso governo, em cima de tantos impostos, nós gostaríamos que tudo isso fosse revertido através de uma saúde digna, através de um sistema de saúde que de fato funcionasse com grande eficácia. Gostaríamos e gostamos, e esperamos, ansiamos enquanto cidadãos deste país, que tudo aquilo que nós pagamos de impostos seja revertido de fato em uma educação de qualidade, em uma segurança que possibilite que possamos andar nas ruas da nossa cidade sem tanta preocupação como assim o fazemos nos dias atuais. Enfim, isso tudo não é pecado. Não é pecado desfrutarmos ou desejarmos uma vida próspera, uma saúde de excelência. Não é pecado desejarmos de prestígio. Não é pecado desejarmos a ausência de tribulações ou adversidades. E talvez grande parte daqueles que estão cultuando e congregados nesta noite possam desejar tudo isso. O problema que gerou o dilema foi, na verdade, a motivação errada que estava presente no coração de Asaf. O problema que gerou aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o dilema, foi o desvio na conduta de Asaf. Nós percebemos que o amor de Deus para com este líder, para com este homem, para com este servo chamado Asaf, foi um amor tão grande, foi um amor tão imenso, que ele permitiu
que Asaf tivesse a oportunidade de um novo começo. O processo da restauração de Asaf, para que aquela ambição desmedida fosse contida, começa quando ele entra no santuário de Deus. Versículos 17 a 20. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O processo de restauração de Asaf começa quando ele entra no santuário. Meus irmãos e irmãs, nós estamos indo para quase um ano em que as atividades aqui na nossa igreja metodista em Campo Belo foram suspensas. Desde outubro nós retomamos o culto presencial no domingo pela manhã. Não sabemos ao certo quando as demais atividades voltarão a acontecer presencialmente. Até esta noite, o que é oficial e foi decidido em colegiado pela liderança da nossa igreja, é que o culto do próximo domingo pela manhã ele continua. Amanhã, segunda-feira, nós teremos uma reunião e em colegiado vamos decidir, observando a atualização do documento regional, como que nós vamos proceder daqui para frente. Mas eu quero chamar a sua atenção. Não perca a oportunidade de continuar entrando no santuário de Deus. Eu sei que nós temos tido um grupo razoável de irmãos e irmãs que têm podido participar do culto matutino. Eu sei que nós temos outros irmãos que têm condições de estar conosco. E a você que tem condições, a você que se sente seguro para participar do culto presencial, não deixe de participar. Não deixe de se inscrever durante a semana. A você que tem tido a oportunidade de acompanhar desde março os nossos cultos pelo canal da igreja no YouTube, não deixe de continuar nos acompanhando. Pastor, hoje pela manhã, ou pastor, eu costumo assistir o culto da manhã e hoje pela manhã eu não estive presente, não participei virtualmente do culto. Não deixe de ouvir a palavra que foi ministrada. A você que tem optado pelo culto vespertino e que não ouviu a palavra que foi ministrada no domingo passado, não perca a oportunidade de ser edificado. O que nós queremos chamar a sua atenção e compartilhar aqui com grande alegria é que este líder que passou a observar a vida dos ímpios e passou a cobiçar o mesmo estilo de vida dos ímpios, teve a oportunidade de um novo começo na sua vida espiritual, teve a oportunidade de um novo começo na sua vida com Deus, na sua comunhão com Deus. Mas esta restauração de Asaf, ela começa exatamente quando ele retorna ao santuário, quando ele dá continuidade à comunhão com os santos, quando ele está presente no átrio, está presente na nave, está presente no templo, para unir a sua fé com a fé de outros homens e mulheres, e quando ele decide coletivamente buscar ao Senhor na presença de outros irmãos e de outras irmãs. E aí novamente eu quero reforçar, a você que ainda não se sente seguro de estar conosco, a você que não tem condições de estar conosco, não abra mão de participar do culto virtual, não abra mão de participar do culto virtual ao vivo no domingo pela manhã, não abra mão de participar do culto vespertino, não abra mão de participar das tardes da bênção, dos cultos de oração. Não abra mão de estar em contato com a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E exatamente neste retorno ao templo, é exatamente quando Asaf pisa as plantas de seus pés no templo que ele compreende o fim dos ímpios. Asaf precisou somente que Deus mostrasse o fim do seu objeto de desejo para que a restauração começasse a ser operacionalizada sobre o corpo, alma e espírito dele. O convite de Jesus nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, é para nós olharmos para Ele de maneira que sejamos iluminados.
Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus no enfrentamento desta pandemia. Pastor, mas já estou cansado. Meu desejo era voltar para a tarde da bênção, era voltar para o culto presencial de oração. O meu desejo era estar reunido com os nossos irmãos e irmãs. Eu sinto falta da igreja, eu sinto falta da comunhão com os santos, eu sinto falta das vigílias, eu sinto falta dos abraços, eu sinto falta de estar com os irmãos e com as irmãs. Eu sei disso, meus irmãos e minhas irmãs, e o meu desejo era que nesta noite nós não estivéssemos aqui em um culto virtual. O meu desejo era que nesta noite nós estivéssemos aqui presencialmente cultuando o nome do Senhor, mas na condição de homens sábios e de mulheres sábias que vão discernir espiritualmente o momento que nós estamos vivendo. Ainda não é tempo para isso, ainda não é chegada a hora de nos reunirmos desta forma, e enquanto isso não acontecer, enquanto nós não voltarmos a sermos como éramos há um ano atrás, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos continuar olhando para Jesus, nós precisamos continuar com os nossos corações voltados para Jesus, para que, voltados os nossos olhos e os nossos corações para Jesus, sejamos iluminados. Precisamos continuar notando que o foco precisa ser sempre Jesus. Jesus é aquele que se faz presente. Asaf, ao compreender este fato, ele percebeu que o véu e as escamas de seus olhos foram caindo e um processo de arrependimento foi instalado no seu coração. Versículos 21 e 22, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à sua presença. Quando nós nos deparamos com uma situação como a de Asaf, a nossa alegria sumindo, as nossas forças se esvaindo, necessitamos urgentemente de um, entre aspas, entrar no santuário, de um encontro transformador com Deus, assim como aconteceu com Jacó. Embora ainda não possamos retomar momentaneamente algumas atividades que há quase um ano atrás nós tínhamos como atividades regulares, nós podemos ir para o nosso secreto, nós podemos ir para o nosso quarto, nós podemos continuar dentro das nossas casas dobrando os nossos joelhos, nós podemos continuar conversando ao telefone, nos falando através de chamadas de vídeos, nós podemos continuar intercedendo uns pelos outros, de maneira que assim o nosso coração seja fortalecido e o fogo do Espírito Santo seja gerado dentro de nós. Necessitamos do deslumbramento da presença de Deus, como fez Jó nos capítulos 38 a 42 de seu livro. A revelação suficiente de Cristo esteve revelada a Paulo no caminho em Damasco, e nas nossas vidas também a revelação da palavra se faz presente, nos conduzindo diante da presença de Deus a um caminho de santidade, gerando uma vida saudável, gerando uma vida próspera e cheia de justiça divina, gerando um coração apaixonado pelo Salvador, compreendendo que Jesus Cristo é suficiente e compreendendo que Jesus Cristo é supremo nas nossas vidas. Eu quero concluir esta mensagem nesta noite lendo o que está em 1 Crônicas 16, versículos 5 e 37. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e os seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia Asaf, o chefe. Asaf, com seus irmãos levitas, foram também escolhidos pelo rei Davi para ministrar a adoração permanente diante da arca da aliança do Senhor em todos os dias. Isso implica que o seu líder, o rei Davi, ele conhecia o caráter de Asaf. Davi escolhe Asaf para, juntamente com os seus irmãos levitas, ministrarem adoração todos os dias diante da arca do Senhor, porque Davi conhecia o compromisso de Asaf. Davi conhecia a integridade de Asaf,
conhecia o zelo de Asaf, conhecia a servidão de Asaf na realização de todas as tarefas. Asaf, o chefe, e ainda assim os seus pés quase se desviaram. E chama a nossa atenção no final aqui de 1 Crônicas 16, do 5 ao 37, Asaf, o chefe, Asaf, o adorador, Asaf, o levita, Asaf, o responsável pelo coral, Asaf, o homem de Deus que servia nos diversos momentos culticos que eram realizados no templo. Mas mesmo assim, mesmo sendo líder, mesmo sendo chefe, mesmo sendo adorador, mesmo sendo alguém responsável por conduzir a adoração no templo, a palavra diz que os seus pés quase se desviaram, como percebemos no verso 2 do Salmo de número 73. Se isso aconteceu com Asaf, que era chefe, se isso aconteceu com Asaf, que era servo, se isso aconteceu com Asaf, que era líder, se isso aconteceu com Asaf, que era levita, meus irmãos e minhas irmãs, eu e você, nós não estamos isentos de que os nossos pés às vezes quase nos levem a sairmos da presença do Senhor. Não estamos isentos de começarmos a olhar para a vida dos corruptos do nosso país e do nosso tempo, independente da bandeira ideológica que eles costumam hastear, e dizer: puxa vida, mas fulano, fulana tem tanto dinheiro que conseguiu de uma maneira ilícita, está tão bem, se eu pudesse, se eu encontrasse uma porta para me corromper e ficar milionário, eu também o faria. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos permanecer atentos e vigilantes, como Paulo recomenda. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Vamos fazer como Asaf. Vamos entrar todos os dias no santuário. Ainda que eu não possa estar presencialmente no templo, eu vou continuar sendo solícito, eu vou continuar estando atento aos cultos que são transmitidos na plataforma do canal da minha igreja no YouTube, vou continuar participando, vou continuar absorvendo toda a palavra, vou continuar dizimando, ofertando, vou continuar orando, intercedendo. Eu que posso estar presente, vou continuar estando presente nos cultos, tomando todos os cuidados, no distanciamento, todos os cuidados sanitários, vou continuar firme no meu propósito, mas vou permanecer firme em estar e entrar no santuário todos os dias para adorar a Deus com a canção que foi proposta pelo profeta Abacuque. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, Ele é a minha força e fará com os meus pés como os dos servos, e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus possibilitou um novo começo para Asaf, e possibilita para todos nós um novo começo. Amanhã já é dia 15 de fevereiro, já chegamos na metade do mês 2 de 2021, mas o Senhor não desistiu de nos dar mais chances para começarmos, para recomeçarmos, para colocarmos em ordem o nosso mundo interior, para colocarmos em ordem a nossa vida. Pastor, eu cobicei o que não devia ter cobiçado, eu olhei para a pessoa que não deveria ter olhado, eu infringi um voto que eu fiz quando contraí o matrimônio diante do altar, dizendo que seria fiel ao meu esposo, à minha esposa, até a morte, até que a morte nos separasse. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está dando a nós nesta noite a oportunidade do arrependimento,
a oportunidade do quebrantamento, a oportunidade de começarmos e de recomeçarmos. Basta nos voltarmos para o santuário, assim como fez Asaf. Os meus pés quase me desviaram do caminho correto. Os meus pés quase me levaram para caminhos incertos, para veredas, sendas tortuosas. Mas eu voltei os meus olhos para o altar, os meus pés pisaram no santuário e o Senhor descortinou os meus olhos. As escamas que me impediam de enxergar a integridade, a santidade, a verdade e os propósitos estabelecidos por Deus foram devolvidos. Eu consegui enxergar novamente. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos orar, feche os seus olhos. O que você tem observado? Para onde os teus olhos têm levado você nessas últimas horas, nesses últimos dias, nessas últimas semanas? O que você tem cobiçado? E qual é o tamanho da sua frustração com Deus e com a vontade de Deus? O Senhor, através do exemplo de Asaf, que conseguiu pisar novamente os seus pés no santuário e se voltou para Deus, nos permite estar em sua presença. Os nossos pés já estão na presença de Deus. Os nossos pés já estão firmados nesta noite diante do trono de graça do nosso Deus. Basta agora abrirmos o nosso coração e basta confessarmos os nossos pecados, basta confessarmos as nossas cobiças, as nossas ambições, as nossas mentiras. Basta confessar agora diante da presença de Deus os nossos erros, as nossas faltas, pois quem está em pé ou pensa estar em pé, cuide para que não caia. Senhor, nós te bendizemos e te glorificamos porque nesta noite, com liberdade, o Senhor nos permite entrar em Tua presença. E quando nós lemos o Salmo de número 73, nós nos identificamos, Pai, porque quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Talvez há homens e mulheres que, quebrantados pelo Teu Espírito, estão agora, Pai, derramando lágrimas, porque de fato se desviaram, de fato saíram da Tua presença, de fato consumaram, Deus, aquele pecado, de fato consumaram, Pai, aquele erro. Mas Deus, não é tarde. O Deus do perdão, da restauração, da correção, da santificação, Ele está presente neste culto. Ele se faz presente através da revelação de Sua palavra que não volta vazia, e está na disposição de perdoar, está na disposição de permitir um começo, um recomeço, está na disposição de fazer novas todas as coisas no coração deste homem e desta mulher. Pai, não permita que a cobiça, Deus, desvie a nossa visão, não permita que a cobiça desvie os nossos passos, não permita que a cobiça desvie a nossa conduta, não permita que ó Deus, a cobiça venha corromper o nosso caráter. Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Senhor, queremos nesta noite firmar os nossos passos na Tua presença, no Teu santuário. Queremos firmar nesta noite os nossos passos na companhia e na presença de Jesus Cristo. Queremos firmar os nossos passos na companhia e na presença do Espírito Santo, que nos revela a Tua verdade, do Espírito Santo que vem como amigo para nos conduzir, para presidir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Espírito Santo de Deus, necessitamos de
força, necessitamos de inspiração, necessitamos da tua condução, necessitamos, Espírito Santo, do teu vento impetuoso, que nos leve sempre para o colo do nosso Pai, que nos leve sempre para a presença do nosso Deus. Senhor, através do arrependimento, através da nossa confissão, através da nossa contrição, venha, Pai, perdoar todos os nossos pecados, venha purificar todos os nossos pensamentos, e venha, Pai, todos os dias permitir que com força, que com verdade, com intensidade, vivamos para te adorar. Assim como Asaf tinha prazer em reger o coral, assim como Asaf tinha prazer em adorar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, assim como Asaf tinha prazer de cuidar do templo, tinha prazer de cuidar da limpeza, tinha prazer de receber de Davi o convite para adorar na presença da arca todos os dias, Pai, que o mesmo prazer de te adorar nos faça todos os dias compreender que nós viemos a este mundo para te engrandecer, viemos a este mundo para te glorificar, viemos a este mundo para dizer que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pai, que a adoração nesta noite restaure a nossa visão, que a adoração nesta noite restaure a nossa paz, que a adoração nesta noite restaure o nosso prazer de te servir, que a adoração nesta noite restaure o nosso prazer de viver para te adorar na beleza da tua santidade, Pai. Continue fazendo desta igreja uma igreja adoradora. Continue fazendo desta igreja uma igreja que tenha o prazer de te oferecer o genuíno e puro louvor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o louvor que ainda será entoado neste culto e neste final de culto nesta noite, tenha o poder de quebrar as cadeias, tenha o poder de liberar os cativos, tenha poder de proclamar o ano aceitável do Senhor. Pai, que a cada momento cultico de louvor e adoração, ao abrirmos os nossos lábios no santuário e nas nossas casas, o Senhor tenha liberdade para habitar em meio à adoração. O Senhor é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e o Senhor é o Deus que tem prazer em habitar em meio à adoração. Deus, Asaf era o chefe, e mesmo assim foi tentado a sair da tua presença, foi tentado a cobiçar. Deus amado, vai em nome de Jesus, restaurando a sorte da liderança da tua igreja nesta noite. O Senhor sabe como nós líderes estamos com os nossos corações, o Senhor sabe como se encontra nesta noite as nossas emoções, o Senhor sabe como se encontra nesta noite as nossas vidas. E eu te peço, Pai, restaura em nome de Jesus os teus adoradores e as tuas adoradoras nesta noite. Restaura, Deus, a começar de nós que estamos aqui neste culto. Restaura aqueles que estão em casa e completa, assim como fizeste na vida de Asaf, a tua obra na vida do teu povo nesta noite. Nós oramos e por tudo te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que assim como Asaf foi contemplado, visitado, restaurado, teve a oportunidade de começar, que nós também, debaixo desta restauração, iniciemos e recomecemos aquilo que precisa ser recomeçado nas nossas vidas. Que Deus te abençoe muito no nome de Jesus. Louvamos a Deus por aqueles que estão conosco nos visitando, e louvamos a Deus pelos aniversariantes da semana. Queremos interceder pela vida da Maria Alice e do Daniel, que estão completando o aniversário hoje. Minha Maria Alice está completando 12 anos, isso para mim e para Raquel é motivo de grande alegria, motivo de adorarmos o Senhor por mais um ano que o Senhor acrescenta sobre a vida da Maria Alice, acrescenta sobre a vida do irmão Daniel Irosa. No dia 16, nossa irmã Cibele e Érica. No dia 17, Letícia.
e também a Dília e o Vinícius vão completar mais um ano de vida. E no dia 19, André e também a Vilma vão completar mais um ciclo de vida. Nós vamos orar por estes aniversariantes e pelos nossos visitantes. Oremos, Pai, que a adoração, Deus, seja restaurada nos lábios da Maria Alice, nos lábios do Daniel, porque no domingo de hoje o teu filho e a tua filha estão completando mais um ciclo de vida, mais um período que o Senhor acrescenta graça sobre a vida deles. De igual forma que a mesma graça e o mesmo cântico novo seja gerado na vida da Cibele, da Érica, na vida da Letícia, da Dili, do Vinícius, na vida do André e da Vilma. Que o Senhor conceda prosperidade, que o Senhor conceda saúde, que o Senhor não permita que estas vidas venham sofrer adversidades, que estas vidas possam desfrutar, ó Pai, de tudo aquilo que aprenderam com a vida, de tudo aquilo que aprenderam através, ó Deus, de conquistas pessoais, de conquistas acadêmicas e de conquistas profissionais. Cerca, Senhor, estas vidas com os teus santos cuidados e livre-as de todos os males no nome de Jesus. Também te agradecemos pelos visitantes, por aqueles que estão no chat, por aqueles que vão ouvir depois esta palavra, que ela possa surtir o mesmo efeito, que ela possa surtir, ó Pai, em nome de Jesus, os mesmos benefícios sobre a vida daqueles que depois ouvirão esta mensagem. Esta, Deus, é a nossa oração. Queremos interceder neste momento pela vida da nossa irmã Solange, que perdeu a sua querida e saudosa mãe Íria. Que a Solange seja confortada, seja abraçada e sustentada pela manifestação do teu poder. Abençoe também a vida da irmã Neuzinha, ministrando cura e restauração. Que também o nosso irmão Marcos seja fortalecido. Que todos os enfermos, Pai, recebam uma porção extra de unção e de cura sobre as suas vidas, para a honra e glória do teu nome. Esta, Senhor, é a nossa oração, e por tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que o mesmo Deus que esteve com Asaf, que o Cristo que restaura nesta noite a sorte de cada adorador e adoradora, e que o mesmo Espírito que moveu as águas em Gênesis e que se faz presente movendo as águas sobre a vida da igreja, esteja presente sobre a sua vida, casa e família, hoje e para todos sempre. Amém.
exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá